Vai financiar um imóvel ou já tem um financiamento e não sabe se vale a pena ir amortizando as parcelas? Assista esse vídeo e eu vou te explicar como funciona a amortização extraordinária e as estratégias que existem nessa ferramenta. Uma das principais dúvidas de quem tem um financiamento imobiliário ou vai fazer um financiamento imobiliário é se vale a pena ir amortizando a dívida além da parcela mensal. E se vale, qual é a melhor forma? Amortizar no prazo ou na parcela? Vamos começar entendendo o que compõe a parcela do financiamento imobiliário. Independente de ser na tabela SAC ou na tabela Price, toda parcela do financiamento é composta por uma parte que é a amortização, ou seja, o que você vai diminuir do seu saldo devedor, e uma parcela de juros, que é justamente cobrado em cima desse saldo devedor. A diferença entre a tabela SAC e a tabela Price é que na tabela SAC, o valor da amortização do saldo devedor, ele é constante ao longo do tempo, como o próprio nome diz, sistema de amortização constante. Já na tabela Price, a sua parcela é constante. Então, a parte de juros ela é muito maior no início e vai caindo, enquanto a parte da amortização começa pequenininha e vai subindo ao longo do contrato. Se você quiser entender mais sobre a diferença entre a tabela SAC e a tabela Price, não deixe de assistir os meus outros vídeos sobre financiamento imobiliário, onde eu explico a teoria e na prática, com uma simulação, como as tabelas são diferentes. Mas voltando ao tema principal desse vídeo, vale a pena eu fazer amortizações extraordinárias ao longo do contrato? De forma simples e direta, sim. Sempre vale a pena você fazer amortizações extraordinárias ao longo de todo o período do contrato. Dessa forma, você vai diminuir muito o total de juros que você vai pagar no seu financiamento. E essa é, sem dúvida, a melhor estratégia. Acumular dinheiro para fazer as amortizações extraordinárias sempre, com frequência, para impactar o total de juros que você vai pagar. Mas aí, por exemplo, vem aquela pergunta: se a pessoa pode pagar mais, por que ela optou, por exemplo, pela tabela Price ao invés da tabela SAC, sendo que a tabela SAC tem uma parcela inicial maior, mas a pessoa pode pagar mais e ela pagaria menos juros na SAC do que na Price? Olha, depende. De repente, naquele momento, a pessoa precisava de uma parcela menor ou, eventualmente, o banco não aprovou a tabela SAC justamente pela parcela ser maior. Não importa. O importante é ficar claro que, mesmo na tabela Price, você usar a estratégia de amortizações extraordinárias vai impactar muito os juros. Principalmente se for no início do seu financiamento na Price, onde a parte de juros é maior, esse impacto, sem dúvida, vai ser muito bom para o seu custo total. Agora, claro, na tabela SAC, que é a maioria dos financiamentos, eu acho que todos os financiamentos que eu faço para os meus clientes são na tabela SAC, sem sombra de dúvida, vale a pena fazer as amortizações extraordinárias. De novo, o impacto nos juros é brutal ao longo do tempo. Agora, importante, quando você for avisar ao banco que você vai fazer uma amortização extraordinária, a dúvida sempre vai ser: você vai fazer na parcela ou no tempo? Se você não avisar, o banco vai sempre fazer na parcela. Por quê? Para que você tenha um contrato de longo prazo e um volume de juros maior ao longo do tempo. Portanto, aqui vai uma segunda resposta, que é: amortizo no prazo ou amortizo na parcela? Sempre amortize no prazo. O impacto de você amortizar no prazo, em termos de juros totais, é muito maior. E tem também a parte psicológica de você saber que você vai finalizar o seu financiamento cada vez mais rápido. Agora, se você fizer na parcela, por quê? Porque você quer diminuir o impacto daquele seu custo mensal, não tem problema nenhum. Você pode fazer a amortização extraordinária na parcela, porque também vai ser um grande benefício. Apenas, na minha opinião, fazer no prazo é sempre melhor. Agora, ótimo se você fizer também na parcela para melhorar os juros totais que você vai pagar no seu contrato de financiamento imobiliário. Agora, a última questão: eu preciso amortizar todo mês ou eu posso, por exemplo, juntar ao longo de um ano e fazer uma única amortização extraordinária anualmente? Olha, na prática, a diferença é muito pequena. Então, sinceramente, se você tem a disciplina, vá juntando mensalmente e depois pegue aquele bolo e faça a amortização. Vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai preferir fazer
o mensal para ter aquele custo adicional além da parcela na amortização extraordinária. Mas se você fizer anualmente, invista num fundo caixa, num fundo como um fundo de reserva de emergência, vá juntando ao longo do período e faça amortização anual. De repente você vai juntar com um 13º ou com o seu bônus, por exemplo, não tem problema nenhum. O importante é você ter a disciplina e, sim, sempre fazer as amortizações extraordinárias no seu financiamento imobiliário. O impacto disso nos juros vai ser excelente para você e é a melhor tática, a melhor estratégia para você pagar menos juros e ter um financiamento imobiliário mais saudável. Se ficou alguma dúvida com relação a esse conteúdo, já sabe, escreva aqui nos comentários. E claro, siga o canal e curta esse vídeo para fazer uma boa propaganda no YouTube.